Amém e graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez. E eu sou grata demais a Deus. Para mim é uma honra estar aqui. E eu sou grata a Deus e o pastor que nos dá essa oportunidade. Sempre ele coloca mulheres aqui no altar do Senhor para transmitir a mensagem de Deus. E isto é uma honra para nós. E eu costumo dizer que quando nós somos escalados, não é o pastor que coloca, mas é Deus quem escolhe. Porque não é da vontade dele, eu creio que não é da vontade dele. Ele não vai olhar por cara ou por capacitação de cada um, não. É Deus quem usa ele para escolher. E por isso que alguns são escolhidos para estar aqui. E nós somos gratos porque no meio de tantos o Senhor nos escolheu, né? E eu agradeço muito o Senhor por esta oportunidade. Eu estava achando que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu não estava nervosa até chegar o dia de hoje. Mas quando chegou o dia de hoje, parece que caiu a ficha e o nervosismo chegou. Mas Deus é bom e o nervoso é só até eu pegar esse microfone e dar lugar, que Deus é maravilhoso. E eu tinha aqui até escolhido um hino para louvar enquanto me acalmava mais, mas a irmã Dávila já louvou. E eu quero saber da igreja, quantos nesta noite vieram decididos de voltar ao primeiro amor? Irmãos, esta campanha, ela nos leva, ela nos impulsiona a buscarmos, a voltar ao nosso primeiro amor. Porque muitas vezes nós, no decorrer da vida, nós vamos nos afastando do primeiro amor. Então é preciso nós sempre nos lembrarmos e voltarmos ao primeiro amor. Então quero cantar mais um pedaço desta canção que diz: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cante comigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então que nesta noite você fale para Deus: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ser restaurado por Ti. Eu quero voltar a sentir a Tua presença. Quando foi a última vez que você chorou nos pés do Senhor? Quando foi a última vez que você sentiu a presença do Senhor forte na sua vida? Quando foi a última vez que você sentiu aquele renovo, aquele refrigério, que você falou em línguas estranhas, que você foi usado nos dons espirituais que o Senhor te deu? Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar àquela chama quando nós tínhamos no início da nossa fé. Então o Senhor te convida nesta noite a voltar a Betel. E esta é uma campanha onde nós temos todos estes dias para te lembrar que você precisa, que nós precisamos voltar a Betel. E a palavra do Senhor, que já foi lida nesta noite, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 35, e o versículo 3 até o 7. Vou ler juntamente com a igreja novamente. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso, glórias a Ti, Jesus. Seja engrandecido em nosso meio, meu Pai. Tu és o único digno de adoração, de louvor, de glórias. E é por Ti e é para Ti que nós estamos aqui. Gênesis 35, versículo 3 até o versículo 7. Toda a igreja encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tiram
que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor aqui fala que Jacó ele tinha passado por uma situação onde os seus filhos lhe colocaram em um grave problema. Eu acredito que muitos conhecem aqui a história. E ele estava temendo pela vida e pela a proteção de sua família, por eles serem em pequena quantidade comparado às cidades vizinhas ali. E Jacó ali, quando ele estava passando por aquela situação, Deus falou para Jacó: levante-se e vá até Betel. Deus mandou que Jacó voltasse a Betel. Betel é um lugar onde Jacó já havia passado por ali. Quando diz aqui, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Jacó, quando ele estava fugindo de seu irmão, na época que houve todo aquele problema da bênção e tudo, e quando ele fugiu de seu irmão porque o seu irmão queria matá-lo, ele chegou em um certo lugar e ele deitou e dormiu. Ele usou ali uma pedra como um travesseiro. E a palavra do Senhor no capítulo 28 de Gênesis fala que ele deitou e dormiu. E quando Jacó dormiu, ele teve uma visão através de um sonho, que ele via uma escada, e nessa escada ele via que anjos subiam e desciam. E a voz do Senhor falou, Deus apareceu ali para ele através daquela visão, daquela revelação. E o Senhor apareceu para ele e falou: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus estava continuando a promessa que havia feito a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão e a promessa passou a Isaac, e aqui estava se cumprindo em Jacó. E aqui Deus se revelou para Jacó através daquela visão. E quando Jacó acordou daquela visão, daquele sonho, ele disse: quão terrível é este lugar! E é a casa de Deus à porta dos céus. E ali Jacó, ele deu àquele lugar o nome de Betel. Aquela região se chamava Luz, mas ele deu este nome chamado Betel, que significa a casa de Deus. Então ali naquele local, Jacó fez um voto com o Senhor, porque ele estava indo para a casa de seu tio, onde seus pais haviam mandado ele ir, para que ele pudesse casar com uma de suas parentes. Então, quando ele acordou, ele pegou aquela mesma pedra, onde ele usou como um travesseiro, e ele edificou ali um altar, e ele adorou ao Senhor. E ele ainda fez um voto com o Senhor, e ele disse: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimos. Então, aqui, nesse local, Jacó havia tido um encontro com Deus. Por isso que naquele momento, daquela tribulação que ele estava passando, Deus disse para ele: levante-se e vá para Betel.
Vá lá para o local onde você teve um encontro comigo. Vá lá para o local onde você fez um voto comigo. Só o que ali, quando Jacó, Deus deu essa ordem para que ele voltasse. Aleluia, glória a Deus. Ele mandou Jacó voltar a Betel para renovar a aliança que havia sido quebrada. Porque Deus queria levar novamente o povo à obediência à palavra de Deus. Porque o povo, no decorrer do caminho, da caminhada, havia se afastado de Deus. As pessoas estavam adorando ídolos, estavam pecando contra Deus, tinham colocado outros privilégios em sua vida sem ser o nosso Deus. Então, Deus ele mandou Jacó voltar. Mas ele não podia voltar da forma como estava. Tinha que ser feito algo, porque na presença do Senhor, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Nós não podemos entrar na presença do Senhor de uma forma que não estejamos santificados, que não estejamos preparados, purificados. Então, Deus mandou ele voltar para renovar a aliança. Porque Deus havia feito a aliança com o seu avô Abraão, com o seu pai Isaque, e a promessa ia ser completada com ele, a sua descendência ali. Então Deus queria renovar essa aliança que havia sido quebrada. Então nós vemos aqui, irmãos, que a família de Jacó estava distante de Deus, estava em desobediência. E o povo, infelizmente, havia se perdido pelo caminho. Os filhos dele haviam se perdido pelo caminho. A atitude que os 2 filhos dele tiveram em matar todos os homens daquela cidade mostra que eles não estavam tementes a Deus. Mostram que eles estavam afastados de Deus. E ali eles estavam fora do caminho da santificação de Deus. Então, quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, quando menos a gente percebe, a gente está saindo do caminho da presença de Deus. Nós estamos perdendo o foco, muitas vezes por coisas que muitos acham que não contaminam, mas contaminam, porque o nosso Deus é santo. Então, para lá só vai os santos. Nós temos que buscar a santificação, como diz a palavra, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, muitas vezes nós, no decorrer dos dias, vamos nos afastando do caminho. Mas Deus fala para você e para mim nesta noite que nós precisamos voltar para o caminho. O caminho é estreito, ele é cheio de espinhos, de pedras, mas nós precisamos andar por este caminho, que é lá no final, onde vai estar Cristo nos esperando. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, uma das coisas que estava aqui afastando o povo de Deus da presença do Senhor era a idolatria. A idolatria era algo que estava afastando a família de Jacó de uma adoração perfeita a Deus, de uma adoração única a Deus. Então, a idolatria, ela é uma ofensa ao nosso Deus. Ela é uma ofensa terrível a Deus. Então, idolatria significa adoração ou culto a ídolos, mas também significa o amor e a admiração excessivo por algo ou por alguém. Então, não se idolatra somente as imagens de escultura. Quando se coloca algo ou alguém como prioridade na nossa vida, isso acaba se tornando uma idolatria. Então, quando colocamos algo no centro da nossa vida, dando a isso a devoção e o valor que só pertence a Deus, isso se torna uma idolatria. Então, nós precisamos vigiar todos os dias, avaliar nossa vida, ver nossas atitudes, nossos atos, se nós não estamos caindo neste pecado. Porque às vezes, por não se prostrar diante de uma imagem, a pessoa acha que não está causando este pecado. Mas qualquer coisa que nós dermos devoção e colocarmos no mais importante do que Deus na nossa vida, isso acaba se tornando uma idolatria. Se colocar um filho mais importante do que Deus na sua vida, se colocar um marido mais importante do que Deus, quantas pessoas abandonam Cristo por causa de um marido?
que o marido diz, ou você escolhe Deus ou escolhe a mim, e ela escolhe o homem, mas não escolhe Deus. Isso é uma idolatria. Então, nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco de Deus tem que ser retirado do nosso caminho. E o Senhor, no Isaías 42, o versículo 8, a palavra do Senhor, Deus, ele fala assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. E é tão interessante, irmão, de um jeito, Deus, ele é tão zeloso nessa área da adoração, que os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo, o primeiro não terás deuses, é sobre a idolatria que fala, né? Não terás outros deuses diante de ti, não adorarás as imagens de escultura, é bem uns 3 que fala só sobre isso, porque a única devoção, adoração, é somente dada ao nosso Criador. Deus não fez suas criaturas, nós, para adorarmos a outro. Nós temos que adorar ao nosso Criador. Somente a Ele e mais ninguém. Então, quanta contaminação, eu fico observando aqui, eu lendo essa história, quanta contaminação tinha na família de Jacó, mas ele ainda não tinha tomado uma atitude. Eu acredito que estava vivendo normalmente ali, tinha se acomodado, né? Porque tinha muitos erros, contaminações ali, e estavam vivendo normalmente até Deus chamar ele de volta para renovar a aliança. Então, nesse momento que Deus chamou ele para Betel, eu creio que Jacó sabia que aquele lugar é um local santificado, é um lugar de comunhão com Deus. E ali Jacó, ele reconheceu a gravidade da queda espiritual de sua família. Naquele momento ele reconheceu que o caso estava grave. Então ele convocou todos da sua família. Ele atendeu à voz de Deus e ordenou todos os seus familiares e também os domésticos que estavam lá na sua família, no meio da sua família. A primeira coisa que Jacó ordenou: vamos tirar todos os deuses estranhos que tem no nosso meio. Tira tudo. E ali o povo obedeceu. Todo mundo tirou e lançou fora todos os deuses estranhos. E ele disse, agora vamos nos purificar. Purificar. Remover todas as impurezas. Vamos tirar toda a sujeira. Vamos tirar toda a contaminação. Tudo aquilo que está nos afastando da presença do Senhor. Porque onde há impureza, onde há contaminação, onde há pecado, a presença de Deus não está presente. Porque o nosso Deus, ele só está onde tem santificação, purificação. E ali ele falou, troquem suas roupas, porque nós vamos nos preparar e nós vamos voltar para Betel. E ali o povo obedeceu. E quando eles estavam voltando para Betel, porque o medo que ele tinha era que as outras cidades viessem destruir eles, por serem poucos, né? Eram as cidades vizinhas, porque ali os 2 filhos de Jacó destruíram todos os homens, fizeram uma emboscada e mataram todos os homens, ainda saquearam os bens lá do pessoal da cidade, ainda levaram as mulheres. Então causou grande revolta nos vizinhos, né, nas cidades circunvizinhas. E o medo de Jacó era que a cidade se juntasse e fosse destruir eles, por eles serem poucas pessoas. Só que a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor, aqui no versículo 5, quando eles partiram, primeiro eles se purificaram, tiraram a contaminação do seu meio, tiraram a idolatria, declararam que Deus é o único Deus na vida deles. E ali eles saíram. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu aquelas cidades vizinhas e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Porque Deus agiu aqui neste momento. Porque se não fosse Deus, eles teriam reagido. Mas a mão do Senhor foi sobre eles. Então eles não perseguiram. E eles foram e partiram para Betel, Jacó
e todo o povo que estava com ele. E a palavra fala que quando eles chegaram ali em Betel, Jacó edificou um altar. Jacó era assim como seus pais, ele era um homem de adoração. Ele era um homem que gostava de levantar altares. Onde chegava, levantava um altar e adorava o Senhor. Porque ele sabia que a promessa que Deus havia feito aos seus pais também seria cumprido nele, né? Então ali ele edificou um altar naquele local. E Jacó ali renovou a aliança que tinha feito com Deus. E o altar ali simbolizava um encontro, adoração, entrega, sacrifício. Então isso era o que eles estavam fazendo. Eles foram ali para ter um encontro com Deus novamente. Para ter um momento de adoração, para voltar à adoração sincera a Deus. A se entregar para Deus totalmente, a permitir que Deus trabalhasse no seu interior. E altar representa tudo isso. E quando eu estava aqui estudando essa parte sobre o altar, eu lembrei de uma passagem da Bíblia que se encontra lá no livro de Reis, capítulo 1. A Bíblia fala que existia um rei de Israel, que esse rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos os reis que tinham vindo antes dele. Esse rei se chamava Acabe. E para insultar a Deus, ele ainda casou com uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher que adorava a ídolos, a Baal. E a Bíblia fala que o Acabe ainda construiu altares. Irmãos, quanto Acabe não acendeu a ira de Deus. Ele ainda construiu altares para Deus de Baal, para o Deus Baal. E ali, aquela mulher levou Israel a se contaminar com a idolatria. Mas Deus levantou ali um profeta. O profeta Elias, cheio da unção e da autoridade de Deus. E a Bíblia conta que... Aqui fala que Acabe, quando ele viu Elias, em certa ocasião... Ele disse, então é você o perturbador de Israel? Porque Elias, ele pregava a verdade. Ele ia contra a idolatria. Mas eles se incomodavam. A esposa dele principalmente se incomodava. Era uma mulher demoniada que tinha mandado matar muitos profetas. E ela tinha muita vontade de matar Elias, mas Deus nunca permitiu. Mas ele achava que o Elias estava perturbando eles, por falar a verdade. Mas Elias respondeu, não, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Acabe tinha totalmente saído do caminho do Senhor. Tinha totalmente enveredado pelo caminho da idolatria, do pecado. Então ali Elias, ele convocou todos os profetas de Baal. Convocou que fossem para o Monte Carmelo. Vamos ali fazer um desafio para ver quem é Deus mesmo verdadeiramente. Vamos lá provar e ver quem é Deus verdadeiro. Se o Deus de vocês é o Deus verdadeiro ou se é o meu Deus verdadeiro. Irmãos, eu acho interessante que aqui era Elias contra todos. Elias, ele tinha o Deus Todo-Poderoso, não tinha como perder essa batalha. E aqui a palavra fala que foram os 450 profetas de Baal, fora os outros, né? Então, quando eles estavam ali, Elias falou para eles, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um altar e vamos fazer aqui um sacrifício. Então, o Deus que responder com fogo, esse verdadeiramente será o Deus. E ali eles gostaram da proposta. Então eles disseram, tá bom, a proposta é boa, vamos fazer esta proposta. E quando Elias disse, vocês podem começar, comecem. Então eles começaram, fizeram o altar deles, colocaram ali o sacrifício e começaram a clamar o Deus deles. Só que o Deus deles não é o Deus que responde com fogo.
É o Deus morto, um Deus que não ouve, um Deus que não responde. Então ali eles estavam clamando aquele Deus, e a Bíblia diz que por volta do meio-dia que não respondia, eles começaram a se cortar e a gritar e entraram em desespero, e nada foi feito. Então Elias chamou todo mundo e digam: venham para cá. Venham para cá que vocês vão ver agora o que realmente é Deus verdadeiro. Então Elias disse ao povo: aproxime-se. E Elias, ele foi tão ousado. Quem confia no Senhor, ele tem ousadia. Porque ele confia, ele sabe o Deus a quem ele serve. Ele é ousado. Ele ousa porque ele sabe que Deus está com ele e que Deus não vai deixar ele ser envergonhado. Então Elias aqui disse para todo: se aproxime para vocês verem aqui o que vai ser fogo, que vai cair. Então Elias, o que eu acho mais interessante nessa passagem aqui, é que diz que a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. O altar do Senhor, que estava todo desconcertado, Elias foi primeiro consertar o altar. Irmão, se a gente se colocar nessa passagem da Bíblia aqui, porque a gente pode, nós podemos colocar a nossa vida dentro aqui da passagem da Bíblia, da história da Bíblia, porque a história bíblica também é para nós. Então, se nós nos colocarmos aqui nessa passagem, irmãos, nós podemos dizer para nós mesmos: nós precisamos consertar o nosso altar. Onde é que o nosso altar está desconsertado? Se tem uma pedra afastada, tem uma coisa que não está no local, nós precisamos endireitar o nosso altar. Como é que está a nossa vida para com Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo segundo o propósito de Deus na nossa vida? Então aqui Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quantas vidas não estão em ruínas, precisando de um conserto, de uma restauração? Precisamos ter o quê? Atitude para nos levantarmos e fazermos algo para mudar o quadro. E Elias pegou 12 pedras. E essas 12 pedras que Elias pegou simboliza as 12 tribos dos filhos de Jacó. Do Jacó que a gente estava falando lá em Betel, que ele teve os 12 filhos que representam as tribos de Israel. Então Elias pegou ali as 12 pedras que representam os filhos de Jacó. E quando ele edificou aquele altar, no nome do Senhor, ele ainda foi mais além, ainda foi mais ousado ainda. Ele mandou os homens cavarem ao redor daquele altar uma vala, colocou outra vala e mandou trazer água. Bote a lenha e enche de água. Trouxeram água e cântaros com água e mais água e mais água. Geralmente para tocar fogo a gente coloca álcool, né? Coloca querosene, coloca gás. Mas o Elias, ele, servo de Deus confiante, ousado, ele mandou botar foi água. Geralmente a água apaga o fogo, mas ele estava crendo que aquela água seria o combustível. E ali ele mandou encher aquela vala de água. E quando a água já estava escorrendo por cima do altar e estava tudo molhado, tudo encharcado mesmo, a lenha, o sacrifício e tudo, então chegou a hora. E Elias aproximou-se do altar e ele começou a falar com Deus. E ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, nesse momento que ele fez aquela oração, a Bíblia fala que caiu do céu fogo. Aleluia, glória a Deus. Deus mandou fogo. E o fogo veio com tanta violência que queimou o holocausto, a lenha, as pedras, e o fogo lambeu toda a água que estava dentro daquelas valas. Toda a água que tinha ali naquela madeira, o fogo lambeu tudo e pegou fogo tudo ali, porque nosso Deus é o Deus de fogo, igreja.
Aleluia! O altar do Senhor precisa estar consertado para Deus mandar fogo do céu. Não o fogo que destrói, mas o fogo que aviva, o fogo que renova, o fogo que restaura. E ali o Senhor, todo o povo que estava ali, quando eles viram o fogo de Deus caindo, o que eles fizeram? Se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias foi, destruiu, matou todos aqueles profetas de Baal. E os que estavam adorando a Baal se converteram naquele momento e voltaram à adoração ao Deus verdadeiro, porque reconheceram que Deus, somente Deus é Deus. E não há outro além dele. Por mais que tentem, por mais que se esforcem, mas nunca serão nem parecidos com o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é único e somente nele está todo o poder. Então, igreja, nós precisamos voltar novamente a Betel. Nós precisamos voltar e edificar um altar ao Senhor nosso Deus. Voltar ao lugar de encontro, ao lugar de intimidade, ao lugar de renúncia. Nos entregarmos totalmente ao nosso Deus. Então que nesta noite você saia daqui com este propósito no seu coração: eu vou voltar para Betel. Eu vou voltar novamente a ter uma comunhão com o meu Deus. Eu vou voltar novamente ao local de sacrifício, ao local de busca, ao local de entrega, ao local de renúncia. Vamos retirar da nossa vida tudo que não agrada ao Senhor. Não vamos nos contaminar com as coisas que este mundo nos oferece. Vamos pedir ao Senhor: Deus, abre a minha visão espiritual para que eu possa enxergar o que não vem de Ti. E para que eu possa consagrar a minha vida, restaurar o meu altar, para que o fogo do Senhor caia e consuma tudo que tem dentro de mim. Então, que esta palavra foi a palavra que o Senhor me deu, que fique na meditação da igreja. Eu sou grata ao Senhor. A minha forma de pregar a palavra é assim. Eu queria ser daquelas que pula, que corre, mas eu não sou. Eu sou assim mesmo. E Deus, Ele usa cada um da forma que Ele escolhe, né, igreja? E eu creio que cada um compreendeu, porque Deus, Ele fala aos nossos corações. A mensagem, quando ela vem aos nossos corações, é assim como um manjar. É como aquele alimento que você gosta muito e passa muito tempo desejando se alimentar, mas é difícil, né? Então, quando você vai comer, você come com tanto gosto. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um manjar para as nossas almas. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente se sente farto, a gente se sente forte, porque a palavra é vida, é força, é fortalecimento. E Deus é maravilhoso, e que Deus abençoe toda a igreja, e que Deus abençoe toda esta campanha. Muitos outros os pregadores virão, e vai ser uma bênção, que o Senhor vai ter muito ainda o que falar para nós, e que cada dia seja uma aprendizagem, que todos que estiverem aqui vão aprender de todas as noites, que o Senhor, Ele vai ter, a mensagem é a mesma, a história vai ser a mesma, mas a ministração da palavra do Senhor vai ser especial, cada dia especial, porque Deus, Ele tem uma palavra especial para cada um de nós. Então, que nós possamos aproveitar todos esses dias para receber todos os manjares que Deus vai mandar para nós. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.